E o Senhor hoje Ele quer falar comigo e contigo qual é a nossa necessidade. Aleluia. A história vai nos contar que a Sunamita, essa mulher que chamamos por Sunamita, mas para conhecimento da igreja, ela não se chama Sunamita. Sunamita era a cidade, era a origem dela. Ela morava na cidade de Sunem, que ficava entre o Monte Carmelo e Samaria. E foi por causa disso que ela veio a conhecer e a observar o profeta Eliseu. Porque o profeta Eliseu, ele tinha que fazer passagem por Sunem para ir para o Monte Carmelo ter com Deus, ou para Samaria, como os profetas e todo aquele povo. Aleluia, glórias a Deus. Então, a palavra vai nos dizer que ela ficava observando ele quando ele passava a comer pão. E daí veio a revelação para aquela mulher que ele era o homem de Deus, de tanto que ela observou. Até aí não tem nenhuma novidade, porque todo mundo fala a mesma coisa, e nós sabemos que através da observação nós aprendemos muitas coisas, e que é o Espírito Santo que nos leva a observar. Às vezes quando ele quer, pelo menos comigo é assim, quando ele quer me usar para entregar algo para alguém, ele faz eu olhar para aquela pessoa e ele faz eu observar aquela pessoa, e é em questão de minutos, e aí vem a revelação do Espírito. Aleluia. Mas não é disso que eu quero falar hoje, porque o Senhor ele quer falar de necessidade. Também vai nos dizer essa palavra que essa mulher era uma mulher que era rica, ela tinha posses, ela era casada, e nós sabemos que naquele tempo, num lugar e num país que uma mulher não tinha voz, era tudo ser casada, porque o seu marido era não só o provedor, mas era aquele que resolvia tudo e fazia com que ela tivesse algum lugar na sociedade, alguma voz no meio daquele povo. Então ela não tinha necessidades a olhos nus, ela tinha condições. A palavra vai dizer que ela tinha servos, né? Ela tinha criação de animais, então ela era uma mulher abastada que tinha marido. Olhando para a vida dela, não tinha necessidade nenhuma. Mas o Senhor me disse que havia uma necessidade na vida dela que nem ela sabia. Tanto que nós lemos essa palavra que o profeta diz o que a gente pode fazer por essa mulher, que nos deu um quartinho, que nos deu um local de descanso. E Geazi diz: olha, ela não tem filho. Talvez essa fosse a necessidade dela. E ela diz ainda, quando o profeta chega para ela e diz: olha, que nós podemos fazer por ti, mulher de Deus. E ela pega tão abastada e os olhos dela tão fechados, que ela disse: eu habito no meio do meu povo, como quem diz assim, eu não tenho necessidade de nada, eu sou rica, tenho marido, ainda estou no meio do meu povo, eu não sou estrangeira, então eu não tenho necessidade de coisa alguma. Mas o Senhor, aleluia, movendo o profeta, mostrou uma necessidade. E aí eu te pergunto, qual é a tua necessidade hoje? Talvez tu olhe para a tua vida: eu tenho trabalho, meus filhos estão no meio da minha roda, da minha mesa, está todo mundo com saúde, eu não tenho necessidade de nada, eu não vivo no meio de pessoas estranhas, eu estou no meio dos meus familiares, qualquer coisa que eu precisar, eu já tenho o socorro dele. Mas o Senhor hoje fala que nós temos necessidade, e que muitas vezes a nossa necessidade está oculta aos nossos olhos. Aleluia. Quando eu estava vindo para a igreja, depois eu fiquei aqui um tempo com o Senhor perguntou qual é a tua necessidade. E aí eu falei 3 coisas. Uma, porque eu achava que era conveniente eu falar, porque muitas vezes a mãe, estando com o filho bem, a gente está bem. Mas Senhor, essa não é a tua necessidade. E aí eu falei algo que era conveniente na minha vida espiritual: Senhor, que a tua presença esteja comigo. E ele disse: mas essa também não é a tua necessidade. Isso te convém, tu está falando algo que tu sabe que é necessário, mas no teu coração não é tua necessidade. Aleluia. Aí eu falei uma outra determinada coisa, o Senhor fez eu pensar assim: talvez isso realmente de coração seja a minha necessidade, Senhor. Estão entendendo que às vezes a gente acha que é necessidade de algo, mas não é, porque a gente fala por conveniência. Porque nós entendemos, uma é porque conveniência, porque nós necessitamos
necessitamos que algo na nossa família vá bem, só que não é de primeira necessidade, algo que tu necessite, que tu precise. Necessidade é algo que faz falta em ti. O que faz falta em ti? Muitas das vezes quando a gente vai orar, irmãos, a gente fala como eu fiz essa oração com o Senhor em conversa, né? Não foi uma oração, mas foi um diálogo. Nós falamos aquilo que é conveniente a nós, mas não aquilo que realmente nos faz falta. É errado, Cristo? Claro que não. Porque talvez nós estejamos como a sunamita, a gente não consegue enxergar a necessidade que temos. Estão entendendo? Aleluia, glórias a Deus. E qual é a tua necessidade? Não precisa falar para mim. Aleluia, glórias a Deus. Talvez um dia essa mulher ela já soubesse qual era a necessidade dela. Talvez um dia ela já chorou muito por aquela necessidade. E aí, assim como o louvor que a Érica louvava aqui antes de iniciar o culto, talvez a poeira da vida, como eu iniciei a oração, a poeira do mundo, porque nós nos sujamos nesse mundo, nos empoeiramos nesse mundo, fez com que aquela necessidade que ela lutava tanto para ter, ficou escondida debaixo de tanta coisa. Porque a vida é assim, irmãos. Às vezes a nossa vontade, vou dar um exemplo bem bobinho, é terminar um curso. Só que vem tanta coisa, que a gente vai deixando para depois. Vou fazer hoje, vou fazer amanhã, vou fazer daqui a pouco, ano que vem, esse ano não deu, vou fazer no próximo. E as coisas, as poeiras, as situações, elas vão tapando aquilo, como foi com essa mulher. E aí, de repente, aquilo que era de primeira necessidade já foi tanta coisa que para ti já não é mais, só que continua sendo, só que tu mascarou dentro de ti. Estão me entendendo? Assim como essa mulher, ela mascarou. Por que tu diz isso, bispa? Porque antigamente, irmãos, o Senhor, ele lá no livro, no primeiro livro de Gênesis, o Senhor vai falando, né, que era para o homem se unir com a mulher e povoar a terra, crescei-vos e multiplicai-vos. E eles viveram debaixo dessa lei até o presente momento da história dessa mulher e um pouco mais. Hoje em dia, nesse mundo moderno, já não é algo de primeira necessidade, de casar e ter um filho, mas naquela época era. Uma mulher que não tinha filho era amaldiçoada, ela não era bem vista. Então era assim algo de primeira necessidade dessa mulher. Só que o Senhor, eu falando com o Senhor e ele comigo, ele foi me mostrando, Rochelle, talvez ela já teve tantas tentativas, talvez ela já teve tantas frustrações. Ali não disse ela já teve filho, mas não foram gerados. Ali não disse ela teve filho e foram abortados. Ali não disse ela já podia ter tido um filho lá no meio do caminho, na primeira infância morreu. Não diz, irmãos. Mas algo aconteceu que fez com que aquela mulher não quisesse mais tocar naquele assunto e se supriu de qualquer outra coisa. Amém? E talvez isso esteja acontecendo contigo hoje, por isso que eu falei na oração. Senhor, fala no íntimo de cada homem, de cada mulher, para que volte à tona, porque Deus, irmãos, é Deus que realiza sonhos, Ele é Deus que realiza promessas, e talvez essa promessa está tapada debaixo da poeira deste mundo, irmãos, que tu já deixou para lá, mas hoje o Senhor usa o profeta para perguntar para ti o que podemos fazer por ti, qual o bem que pode ser feito por ti hoje. Seja
gente tem algo fixo no nosso pensamento. E talvez essa coisa fixa no teu pensamento seja a tua primeira necessidade. Talvez seja a tua cura de alguma coisa, a restauração de algum setor da tua vida. Mas o Senhor está falando com homens e com mulheres. Ele não está falando que é com o outro, porque a necessidade dela era ter um filho, mas foi gerado nela primeiro. A tua necessidade pode estar vinculada com alguém, mas tem que ser gerada em ti primeiro. Estão me entendendo? Por isso que eu digo que é algo assim que às vezes a gente acaba deixando de lado, mas lá no nosso íntimo continua, nos dói, nos machuca, nos persegue, nos perturba. Mas está lá. Talvez mascarado, tem umas poeiras, umas teias de aranha, umas sujeiras lá em cima. Talvez tu já botou tanta coisa em cima para tapar, para te não ver, para te não mexer. Porque muitas vezes a gente se frustra, irmãos. Talvez ela fosse uma mulher frustrada, só que não queria transparecer para o mundo, mas lá no íntimo. Quando ela parava para pensar, quando ela via as criancinhas brincando, talvez lá naquela vasta terra dela, um dia eu podia ter tido, mas meu marido já é de idade avançada, eu daqui a pouco também vou ficar. Nem vou pensar nisso mais. Deixa. É assim que nós fazemos. Porque a gente não consegue ser sincero o suficiente e dizer: Senhor, é isso! É isso que eu quero. E não perseguimos aquilo que realmente nós queremos. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Glória, eu creio do fundo do meu coração que essa mulher era uma mulher feliz por fora, mas por dentro ela era um tanto infeliz. Ela não era feliz por completo, irmãos. Assim como tem mulheres e homens hoje, neste mundo moderno, que não são felizes por completo. Uma coisa e outra nos chateia. Só que Deus, Ele é Deus de plenitude, irmãos. E Ele quer a nossa plenitude, a nossa felicidade não é simplesmente por porvir, irmãos. A nossa plenitude e felicidade o Senhor quer nos dar hoje, quer nos dar já. Tem coisas sim que nós temos que nos contentar, tem outras coisas que nós temos que persistir, lutar. Às vezes eu vejo tanta gente frustrada, porque não fez nada na vida, mas ainda há tempo de fazer. Aleluia. A minha mãe teve esses dias lá em casa e disse: minha filha, eu vou voltar a fazer faculdade. A minha mãe, quando eu tenho 61 anos, glória, é isso aí, mãe. Vai estudar, dá tempo. Porque o Senhor, Ele quer que a gente seja cheio, né, e rico em plenitude, não só numa área. Aleluia, glórias a Deus. A palavra vai nos dizer que ela ficava a comer pão e a observar. E isso eu já tenho muito claro no meu coração, irmãos, que o Senhor já falou comigo há muito tempo, que nós só temos, aleluia, a revelação quando nós passamos a comer o pão da vida. Comer o pão da vida como assim? Eu tenho que devorar a Bíblia. A palavra vai nos dizer que todo dia ela lia, era a conta-gotas, irmãos, era doses medicinais. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Josué que tem que meditar na palavra de dia e de noite. Eu sei que nem sempre é fácil, irmãos. Como eu digo, as coisas da vida hoje em dia, o diabo ele tem armado para tirar o tempo do crente. Quem é que anda sem tempo aí? Meu Deus, é tudo tão sem tempo, tão sem tempo. Eu tenho lutado contra o relógio, irmãos. Ontem eu fui dormir 4 horas da manhã, porque comecei a corrigir coisas no meu serviço, e depois eu pensei, eu tenho que estudar a palavra do Senhor. Aí eu fui mais 1 hora, das 4
hoje, acho que foi umas 9, 10 horas, né? Vou para a palavra de novo. E sabe quando a mente, você deu para o isso, que às vezes a gente brinca assim, né? Quem é que no mundo já brincou assim, chega a doer para sair o pensamento. Chega a doer, irmãos. Cabeça cansada é terrível. Não conseguia concatenar a mensagem. Até eu fiz um esboço de alguma coisa ali, que depois nós vamos entrar. Eu disse, Senhor, mas eu não entendi nada disso. Aí fui de novo, vi a palavra. Não, ler a palavra eu não consigo. Fiz almoço, fomos comer 2 horas, né? Aí eu vou de novo para a palavra. Acabei dormindo. Aí eu Senhor. Aí quando eu me acordei, ai, Deus é tão misericordioso, Espírito Santo. Veio assim, eu disse, obrigada, Jesus, que contemplou a persistência da tua serva. Aleluia. Mas eu estou dizendo da minha vida, eu não sei como é que está sendo a tua. Eu estou falando que a minha luta é contra o tempo. É muita coisa. E é nisso que nós estamos falando aqui. Às vezes é tanta coisa que a gente não consegue persistir naquilo que a gente quer. Aleluia. E infelizmente, irmãos, a gente só chega no fim da caminhada aquele que persistiu. Aquele que aguentou a chuva, o deserto, o sol, a sede. Aquele que suportou, aleluia, os perigos. Qual é a tua necessidade? Às vezes a tua necessidade tu tem que passar pelo deserto. Às vezes tu vai ter que ficar sozinho para poder alcançar. Qual é a tua necessidade? Às vezes tu vai ter que passar por perigos. Porque hoje em dia, irmãos, está tão perigoso que até se tu der a tua opinião, tu já pode sair já mal, já em maus lençóis. Talvez tu tenha que enfrentar a chuva. Qual é a tua necessidade hoje? Eu espero no nome de Jesus que o Senhor esteja movendo algo dentro de ti, para que tu seja um homem e uma mulher completo e feliz. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que através da palavra do profeta, aquilo que um dia se tornou um sonho longínquo de acontecer, saiu para fora. E é assim que o Senhor quer fazer hoje. Ele quer fazer que saia para fora. Mas se sair para fora, irmão, você não vai ficar te lamentando. Se sair para fora hoje, tu tem que fazer algo com isso que saiu para fora. Que nem às vezes eu pego e brinco. Eu pego e comento assim, porque às vezes mais é mulher, né, que tem essas coisas. Porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque eu tô gorda, porque eu tô muito magra, porque o meu cabelo isso, porque o meu dente é aquilo, porque não sei o que. Às vezes eu pergunto, o que tu vai fazer quanto a isso? Os defeitos eu já vi. Agora me diz o que tu vai fazer para te melhorar. Porque não adianta eu ficar só olhando pro defeito, né? Que às vezes nem é defeito, é coisa da minha cabeça. Mas eu tenho que ver o que eu vou fazer para melhorar, irmãos. Se eu tô me achando gorda e não tô feliz, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. O que eu não posso é ficar me lamentando. Se eu tô me achando muito magra, também eu tenho que ver o que eu tenho que fazer com isso. Eu tenho que tomar uma vitamina, vou fazer uns exercícios, vou mudar minha rotina de alimentação, mas alguma coisa eu tenho que fazer aí. Com essas coisas que o Senhor permitiu que eu enxergasse, o que eu não posso é ficar me lamentando e culpando A ou B pela minha situação. Ou virar uma mulher, um homem amargo, uma mulher amarga, que não consegue ser
as coisas não estão dentro bem na minha casa, eu tenho que ficar bem. Eu não posso estar amargurado. Eu não posso estar, sei lá, entristecida ou desistindo das coisas. Eu tenho que estar bem. E se eu não estou bem, eu tenho que fazer algo para que eu fique bem. E se sair esse algo para fora que está revirando aí no teu coração, faça algo com ele. Não deixa para deitar a cabeça no travesseiro. Tá, vou tapar de novo. Porque se o Senhor está movendo é porque Ele quer fazer. E vai realizar. Aleluias. E aí, numa conversa que eu tive com a minha mãe, e Deus confirmava através de outras coisas que eu estudava, há 3 coisas que nós precisamos fazer. Quando o Senhor chegar para ti hoje, neste exato momento que nós estamos, ou chegar em algum outro momento, e perguntar qual é a tua necessidade, ou se tu quiser chegar para o Senhor hoje e dizer qual é a tua verdadeira necessidade, primeiro tu tem que falar com verdade, falar com sinceridade, sem ficar fazendo, Senhor, eu preciso disso, mas tu precisa daquilo porque te convém, não porque é aquilo que tu precisa, entende? Tem que ser com verdade. Depois, tem que ser sem firula, porque às vezes a gente enrola tanto para falar que a gente acaba não falando nada. E depois que tu fizer essas 2 coisas, tu tem que falar crente. Tu tem que falar com verdade, com convicção daquilo. Porque quando a gente fala com verdade, com convicção, as coisas acontecem. Porque aí eu vou trabalhar, porque aquilo que proferiu da minha boca acontece. Quem é que já não levou e já não botou na sua cabeça assim? Eu lembro do meu primeiro emprego, irmãos. Primeiro emprego da minha vida. Eu peguei e coloquei no meu coração. Antes do meu aniversário, eu vou estar empregada. Vai ser o meu presente de aniversário. E eu entreguei antes do meu aniversário. Quem é que já não fez essas coisas assim? Falou com determinação. Porque aí é uma verdade, é uma sinceridade. Tu está crendo e tu vai trabalhar para que aquilo seja alcançado. Tem o sobrenatural de Deus, tem a parte que é sobrenatural de Deus. Mas eu aprendi na vida da Sunamita que a minha parte eu tenho que fazer. A palavra nos diz que essa criança morreu. Depois dela ter tido aquela bênção, que um dia ela tinha decidido nunca mais falar daquele assunto, esquecer, não tenho necessidade de nada, minha vida é maravilhosa. Aí Deus deu o filho e morreu. Puxa, vai nos dizer a palavra, aleluia, que o pai daquele menino olha a importância daqueles que estão morando contigo, te vê, e foi falado aqui hoje, te vê como homem e mulher de Deus, te vê como pessoas confiáveis, pessoas que podem ajudar, que são pessoas que são construtivas, não destrutivas. Ele pega, viu a criança, ai, ai, minha cabeça, ai, ai, minha cabeça, ai, ai, minha cabeça, vai lá com a mãe dele. E a palavra nos diz, se tu ler um pouquinho mais,
Não teve nenhuma objeção. Não diz ali que o homem se opôs, que ele se levantou contra ela, que ele desanimou ela. Não, ele simplesmente aceitou aquilo que ela estava fazendo. E aí entra nós, irmãos e irmãos. Glórias a Deus. Quem está entendendo a palavra? Muitas vezes, irmãos, a gente desanima aquele que está fazendo algo. Ela estava fazendo algo na presença de Deus, talvez ela não tinha nem noção, mas ela estava. E o marido dela, avançado de idade, homem sábio, não chega a dizer assim: já morreu, agora já era, nem inventa mais, não vai pegar o jumentinho, coitadinho, sair correndo lá até Samaria. Não. Ele pegou e aceitou. E muitas vezes, quando alguns dos nossos familiares estão fazendo algo na presença de Deus, a gente vai lá e desanima. O negócio, irmãos, não é aqueles que estão orando conosco nos desanimar. O que pega é nós que estamos na presença de Deus desanimar aqueles que estão em missão. É verdade, meu Deus. Aleluia. Eu não vejo isso acontecer. Às vezes a gente vê a pessoa, tá orando demais. Sai daí desse quarto. Só quer orar esse menino, só quer orar essa menina. Está desanimando a pessoa. Mas só quer jejuar agora. Está desanimando, eu não vejo isso. E eu não vejo isso nem na família de Cristo. E nós vamos entrar na família de Cristo. A família de Cristo era constituída por José, Maria, Jesus. Não vou entrar nos irmãos dele, vou entrar até João Batista, Zacarias e Ana. Aleluia, glórias a Deus. Imagina eles três, e todos eles congregavam na mesma igreja? Não sei. Acho que não, porque cada um morava numa cidade diferente. Mas todo mundo estava na presença de Deus. José era da tribo de Judá, homem que tinha sonhos revelativos. Aonde diz isso, bispa? Primeiro sonho que ele teve foi em Mateus 1, do 20 a 21, que foi quando ele tem Maria como sua esposa, porque ela já estava esperando um filho. Ele teve um sonho com o anjo Gabriel,
e colocar na presença de Deus. E mesmo que a minha necessidade ainda não tenha sido alcançada, o Senhor não tenha trazido como Lázaro para fora, aleluia, eu tenho que respeitar aquele homem e aquela mulher. Eu achei muito sábio da parte da irmã Andréia pegar e dizer que às vezes é difícil, mas ela pegou e falou: eu tenho que ver aquela pessoa como a imagem de Deus. E dentro de casa é tão difícil a gente ver os nossos como imagem de Deus. E a gente quer às vezes ser visto como imagem de Deus também. E é difícil até a gente ser imagem de Deus no meio dos nossos. É mais fácil ser lá na rua, né? No meio dos ímpios, no meio até dos próprios crentes. Mas essa família, ela alcançou um patamar tão grande de sabedoria e de maturidade que eu não vejo ninguém afrontando o ministério de ninguém, ninguém desanimando no ministério de ninguém e nem nos seus projetos. Aliás, porque eu imagino, na barriga de Isabel, a palavra nos dizia que João, ele já era cheio do Espírito Santo. Então ele já era um menino diferente desde criança. Imagina tu ver o teu filho diferente desde criança e tu vê que nos teus olhos aquela diferença dele vai prejudicar algumas vezes, vai trazer dor algumas vezes. Quem está me entendendo? Quem é que já olhou para uma criança? Não digo ser diferente por ser ruim, mas ser assim tão boazinha ou ser tão correta, ou ter alguma coisa assim que é peculiada e diz assim: essa criança desse jeito aí, vamos fazer o que quer. Só que mesmo assim eu não vi ninguém ali como a serpente envenenando. Não, tem que ser diferente. Não, isso daí não é para ti. Não, isso daí tu não vai. Eu acredito que quando chegou a idade, o tempo determinado de João, ele jovem ou não, ou mais velho, talvez ele saiu para morar no deserto, no meio do deserto. Com 15, 16 anos, imagina a dor que aquela família sentiu, mas despediu, vai. Porque era a vida dele naquele momento. Eu comentava com o bispo ali
isso eu não consiga vencer em determinadas áreas, porque algo está faltando em mim. Estão me entendendo? Aleluia, glórias a Deus. Maria, mulher sábia. Imagina Maria. Agora eu vou falar de Ana, a profetisa Ana. Quando foram levar Jesus para fazer o sacrifício dos pombinhos de apresentação, estava Ana e mais um profeta que agora não lembro, e ele diz: glórias a Deus, eu fui o filho de Deus, mas esse aqui vai ser tropeço, mas esse aqui vai ser escarnecido. Imagina tu ouvir de um bebê. E eu tenho certeza que no íntimo dela o Senhor falava muito mais, e ela sabia, porque diz a palavra do Senhor que as coisas que ela ouvia ser profetizado acerca de Jesus, ela no seu coração guardava e dialogava com ela e com Deus nas minhas palavras. Ela poderia muito bem dizer: meu filho, vou desviar ele desse caminho, mas não, ele é o filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus. Eu imagino que quando falaram assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela sabendo: ó, o Cordeiro é sacrifício, peraí. O que? Estão falando que vão sacrificar meu filho, vão matar meu filho? Qualquer mãe que fosse nós aqui carnal ia cair em parafuso. Não, agora que eu vou tirar dessa igreja, não quero que seja sacrifício. Mas se eu te disser que todos nós somos sacrifício vivo a Deus, cada um de nós é sacrifício vivo a Deus. Ela não desviou, filho, ela não desviou Jesus. Eu creio até que se ela fizesse isso, Jesus não desviaria do pensamento, mas ela não foi maquinar por ver as tristezas e as injúrias e os sofrimentos que ele teve. Aleluia. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes nós vamos perceber coisas, mas para o crescimento dos nossos filhos, nós vamos ter que permitir. A gente não tem o que permitir, aceitar, né? Nós não vamos poder agarrar, ou como às vezes a Erika comenta assim: mãe, eu acho que vou me alistar no exército. Ela até que diz que ela gosta dessas coisas, vou fazer o curso da ESA, vou ser uma médica, tudo. E eu digo: amém, filha. Eu e o pai dela: amém, filha. Só não esquece de Deus. Amém? Se essa é a tua vocação, amém, filha. Vai salvar vidas no meio da guerra. Até os crianças, quem sabe tu queira ser capelã, mas sabe, pai, eu não quero ver gente morrendo. Ela quer salvar. Mas então, filha, não esquece de Deus, sério. Quem é pessoa que trabalha no exército, policial, ou até mesmo alguém que está indo para um lado diferente lá, para traficante, já sabe que vai ter uma vida, não vai ser fácil. Talvez seja até curta, mas não cabe a nós. Porque a chamada dele é a chamada
Glórias a Deus. E eu acho lindo, maravilhoso, mulher de fé, que tudo poderia estar indo mal, irmãos. Eu não estou dizendo que a gente tem que declarar assim com a nossa boca que tudo vai bem. Aleluia. Mas, por fé, irmãos, e por graça, talvez até por costume, porque no momento que a gente determina que está tudo mal, vai continuar mal. Ela foi lá, filho morto, vai bem, por fé. Quantas vezes a gente vem se arrastando, né? E no mundo a gente acostumou a dizer que tudo vai bem mesmo. Mas quando tu disser que tudo vai bem, fala com sinceridade, verdade. Não é fácil dizer que tudo vai bem quando não vai. Mas usa isso como a tua oração, como se fosse a tua oração mais profunda com Deus. Porque geralmente quando a gente fala que numa área tudo vai bem, é porque é aquela que é a nossa necessidade, é aquela que tira o nosso sono, é aquela que tira nossas forças, é aquela que faz as nossas lágrimas rolarem. Aleluia, glórias a Deus. Vai nos dizer a palavra que no fim dessa história, aleluias, essa mulher determinada sunamita, ela foi até o profeta e o profeta, usado por Deus, ressuscitou esta criança. Eu ouvi aqui no início do culto de alguém, não lembro quem, que Deus era Deus que ressuscitava. Aquilo que haveria de estar morto, Deus pode ressuscitar nessa noite. Aleluia. Mas primeiro ele precisa ressuscitar não o filho, porque o filho está bem. É a mãe do filho. Aleluia. São essas pessoas que estão aqui dentro, que precisam algo aqui dentro ser ressuscitado. Talvez a confiança, a fé, a coragem, a autoestima, né? Às vezes são pequenas coisas que fazem a gente se sentir tão mal. Só que às vezes a gente veste uma carapuça, uma couraça, que a gente consegue muito bem na rua disfarçar. E aí quando a gente chega, que nem naqueles papelzinhos que eu vi da Mulher Maravilha, ela tirando a roupa toda cortada e machucada. Mas Deus hoje Ele quer te curar. Ele quer te trazer essa necessidade. Talvez a necessidade seja da tua cura. Talvez seja tu querer dizer, olha, seja a falta de poder falar com sinceridade com alguém, com uma amiga, olha, não vai bem coisíssima nenhuma. A minha vida está assim, está assada, preciso de cola, não aguento, né? Dá vontade de gritar. Mas isso também já é um pouquinho de algo que foi estruturado na vida da mulher. Agora eu puxo para as mulheres, já desde os primórdios. Que mulher ela tem que estar sempre com uma bonequinha, né? Engole o choro, fica quieto, dá um sorriso. É algo estruturado já, que faz com que a gente não demonstre nossos sentimentos. E às vezes é tão difícil de mostrar nossos sentimentos até mesmo para Deus, de mostrar quem realmente nós somos. Na parábola na oração das bem-aventuranças diz que bem-aventurado é aquele que chora, porque será consolado. E às vezes o consolo é de Deus que tu precisa. Mas se hoje tu tiver a coragem de falar para Deus, não aquilo que te convém, não aquilo que é necessidade para o outro, não aquilo que parece ser bonitinho tu falar, mas sim aquilo não é egoísmo,
Qual é a tua necessidade? Te coloca de pé.